Graça e paz a todos. Hoje nós vamos entrar numa profunda e incrível história da criação de Satanás e sua queda. Isso é uma narrativa intrigante que tem cativado a imaginação humana por milênios. Na tradição cristã, essa história é uma parte fundamental da cosmologia e da teologia, e é frequentemente explorada através de passagens bíblicas e reflexões teológicas. Nesta narrativa, vamos examinar a origem de Satanás, seu papel no plano divino e sua queda, enquanto mergulhamos nas escrituras sagradas para entender melhor essa figura icônica. Fique atentos, apertem o cinto e vamos viajar nessa incrível história. Antes de mergulharmos na história de Satanás, é importante estabelecer o cenário divino. De acordo com o Antigo Testamento da Bíblia, no livro de Gênesis, Deus criou o mundo e tudo o que nele há. O primeiro capítulo de Gênesis nos apresenta a visão do Criador. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:1. Deus moldou a criação com uma ordem meticulosa, separando a luz das trevas, as águas do firmamento e a terra seca. E então, na culminação de sua obra, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Gênesis 1:26. O plano divino era que o homem governasse sobre a terra, desfrutando da comunhão com Deus e da harmonia com a criação. No entanto, essa perfeição não durou muito tempo, pois o livro de Gênesis rapidamente nos apresenta a entrada do pecado no mundo através do homem e da mulher, Adão e Eva. No entanto, a história de Satanás não começa com a queda do homem. A Bíblia faz alusão a uma figura misteriosa antes mesmo de Adão e Eva pecarem. No livro de Isaías, encontramos uma passagem intrigante que muitos estudiosos associam a Satanás. Essa passagem diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Isaías 14:12. Esta passagem enigmática é frequentemente interpretada como uma referência à queda de Satanás, que é identificado como a estrela da manhã que caiu do céu. Embora esta seja uma das poucas referências diretas a Satanás no Antigo Testamento, ela lança luz sobre sua origem celestial e sua rebelião. A tradição cristã aprofundou essa história, sugerindo que Satanás era originalmente um anjo celestial, conhecido como Lúcifer, que se voltou contra Deus. Essa interpretação é apoiada por outra passagem do Antigo Testamento, encontrada no livro de Ezequiel, que diz assim: Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Tu estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado foram preparados. Ezequiel 28:12-13. Nesta passagem, o rei de Tiro é descrito como uma figura que simboliza a queda de um ser celestial que era perfeito em sabedoria e beleza. Embora o contexto inicialmente se aplique ao rei de Tiro, muitos teólogos viram nessas palavras uma referência velada à queda de Satanás. A história da queda de Satanás é frequentemente associada a uma revolta no céu. Embora as escrituras não forneçam detalhes específicos, o livro de Apocalipse oferece uma visão vívida desse evento cósmico. Houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas não foram suficientemente fortes, e perderam o seu lugar no céu. Apocalipse 12:7-8. O dragão aqui é identificado como Satanás, e essa passagem sugere uma batalha celeste que culminou na queda de Satanás e de seus seguidores rebeldes. Embora a Bíblia não forneça uma narrativa completa dessa revolta no céu, a tradição cristã preenche as lacunas com a ideia de que Lúcifer, uma vez um anjo de luz, se revoltou contra Deus por orgulho e desejo de poder. A queda de Satanás é um momento trágico na história divina. Ao se rebelar contra Deus, ele foi lançado do céu e se tornou o arqui-inimigo de Deus e da humanidade. O próprio Jesus faz referência a esse evento quando disse: Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Lucas 10:18. A queda de Satanás marca o início de sua carreira como o adversário de Deus e como o tentador da humanidade. Ele se tornou conhecido como o diabo, que significa caluniador ou acusador, e Satanás, que significa adversário ou opositor. Agora que exploramos a história de sua queda, é importante entender quem era Satanás antes de sua rebelião. Embora a Bíblia não forneça uma biografia completa, algumas passagens sugerem características de sua personalidade e posição. Lúcifer, a estrela da manhã. Como mencionado anteriormente, Lúcifer é uma das designações associadas a Satanás antes de sua queda. Ele era uma figura celestial de grande beleza e sabedoria, o que fazia parte de sua sedução e orgulho. Um anjo criado por Deus, Satanás era uma criação de Deus, originalmente destinado a cumprir um papel na corte celestial. Sua revolta representa uma escolha consciente de se afastar do plano divino.
O tentador e acusador. Após sua queda, Satanás se tornou conhecido por sua habilidade de tentar e acusar a humanidade. Ele é frequentemente descrito como o arquiteto do pecado, aquele que seduz as pessoas a se afastarem de Deus. Inimigo da justiça divina, Satanás é retratado como o antagonista de Deus na luta entre o bem e o mal. Ele é o líder das forças malignas que se opõem ao reino de Deus e à justiça divina. Conhecimento das Escrituras. Satanás demonstra conhecimento das Escrituras e citações bíblicas em suas tentações. Isso sugere que ele é conhecedor da palavra de Deus, mas a usa de forma distorcida para enganar. A história de Satanás e sua queda desempenha um papel significativo na teologia cristã. Ele é frequentemente visto como representante do mal e da tentação, a encarnação do pecado e da rebelião contra Deus. A luta contínua entre o bem e o mal é uma parte fundamental da cosmovisão cristã, e Satanás desempenha o papel de antagonista nessa batalha espiritualismo. As passagens bíblicas continuam a fornecer insights sobre a natureza de Satanás e sua influência no mundo. No Novo Testamento, por exemplo, Jesus é tentado pelo diabo no deserto, Mateus 4:1-11, demonstrando a persistência de Satanás em tentar desviar as pessoas do caminho de Deus. Satanás é frequentemente associado ao mal e à tentação no mundo. As passagens bíblicas alertam sobre sua astúcia e a necessidade de resistir às suas artimanhas. O apóstolo Pedro adverte: sede sóbrios, vigiai. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Satanás é descrito como um leão rugindo, buscando presas. Ele procura enfraquecer a fé das pessoas, desviá-las do caminho da retidão e semear discordância. Sua influência é percebida em todo o mal e sofrimento no mundo, à medida que ele continua a tentar a humanidade a se afastar de Deus. A Bíblia também oferece insights sobre o destino final de Satanás. O livro de Apocalipse descreve um futuro em que Satanás será derrotado e lançado no lago de fogo. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Apocalipse 20:10. Essa passagem simboliza o triunfo final de Deus sobre o mal e a justiça divina sendo estabelecida. Satanás é retratado como o principal inimigo de Deus, e seu destino é a condenação eterna. A história da criação de Satanás, sua queda e quem ele era é uma narrativa teológica rica e complexa que continua a ser objeto de reflexão e estudo dentro da tradição cristã. As passagens bíblicas oferecem vislumbres dessa figura misteriosa, enquanto a teologia cristã expande esses elementos para explorar questões mais profundas sobre o mal, a liberdade humana e a soberania divina. Satanás representa o arquétipo do adversário, o inimigo do bem, e a luta entre suas forças malignas e o plano divino é uma parte fundamental da cosmovisão cristã. A Bíblia adverte sobre a astúcia de Satanás e a necessidade de resistir às suas tentações, enquanto também promete sua derrota final nas mãos de Deus. Ao contemplarmos a história de Satanás, somos desafiados a considerar questões fundamentais sobre o pecado, a liberdade da vontade humana e a natureza do mal. Através dessa narrativa teológica, continuamos a explorar as profundezas da fé cristã e a busca pela reconciliação com Deus em face da tentação e da queda. Hoje, nós vamos ficar por aqui. Que esse vídeo tenha acrescentado em sua vida cristã. Fiquem com Deus, até a próxima.